Imagine isto. Você evita arriscar em uma nova carreira, hesita em expressar seus verdadeiros pensamentos, posterga decisões importantes, tudo para evitar o possível fracasso. Mas e se eu disser que essa aparente proteção é justamente o que está destruindo sua vida? Que sua busca obsessiva por segurança é o próprio veneno que corrói lentamente sua vitalidade existencial? Aqui está o paradoxo perturbador. Quanto mais você tenta evitar erros, mais profundamente você erra na única coisa que realmente importa: viver autenticamente. Michel de Montaigne, filósofo do século XVI, que revolucionou o pensamento sobre a condição humana, nos revela uma verdade contraintuitiva. Nossos erros não são obstáculos para nossa humanidade. Eles são a própria expressão dela. Michel de Montaigne viveu em uma época de profundas transformações e incertezas. Nascido em 1533, testemunhou guerras religiosas sangrentas, revoluções científicas e o colapso de antigas certezas medievais. Em meio a esse caos existencial, ele se retirou para sua torre de pedra e criou uma nova forma de literatura, o ensaio, dedicado a explorar a condição humana em toda a sua imperfeição. O que torna Montaigne revolucionário é sua radical honestidade sobre a natureza falível do ser humano. Em uma época obcecada por certezas dogmáticas, ele proclamou: "Que sei eu?", reconhecendo os limites do conhecimento humano. Enquanto seus contemporâneos buscavam perfeição idealizada, Montaigne cultivava uma filosofia da imperfeição, observando que não há nada tão belo quanto um homem que não teme ser humano. Esta perspectiva ressoa profundamente com a psicologia junguiana, que vê na integração de nossas imperfeições, nossa sombra, o caminho para a individuação autêntica. Jung diria séculos depois: "Não é tornando-nos perfeitos que nos individuamos, mas abraçando completamente o que somos." O medo de errar raramente se apresenta como simples covardia. Ele se disfarça de virtude. Sou meticuloso, tenho altos padrões, busco excelência. Por trás dessas máscaras nobres, esconde-se frequentemente uma fragilidade existencial profunda, a crença inconsciente de que nosso valor como pessoa depende de nosso desempenho. Esta angústia tem raízes tanto psicológicas quanto culturais. Estudos contemporâneos, como os da psicóloga Carol Dweck, revelam que pessoas com uma mentalidade fixa, aquelas que acreditam que suas capacidades são traços estáticos, tendem a evitar desafios e abandonar rapidamente diante de obstáculos. Por quê? Porque cada erro é vivenciado não como um evento isolado, mas como uma ameaça à própria identidade. Nossa cultura moderna amplifica essa dinâmica. Vivemos na era das redes sociais, onde mostramos apenas nossas faces mais polidas, criando uma ilusão coletiva de perfeição. Como Jung observaria, criamos personas sociais tão impecáveis que nos tornamos estranhos para nós mesmos, alienados de nossa verdadeira natureza imperfeita e contraditória. Pergunte-se: quantas vezes você já deixou de tentar algo por medo de não ser bom o suficiente? Quantas conversas importantes você evitou por receio de dizer a coisa errada? Quantos relacionamentos potencialmente transformadores você abandonou no primeiro obstáculo, temendo o fracasso? Montaigne oferece um antídoto radical para essa condição. Em seus ensaios, ele não apenas discute erros e imperfeições. Ele os exibe, examina e celebra como aspectos fundamentais da experiência humana. "Se me foi dado cultivar meu jardim", escreveu ele, "ervas daninhas e tudo cultivei-o da melhor maneira que pude." O revolucionário aqui não é apenas aceitar os erros, mas reconhecê-los como indispensáveis para o autoconhecimento autêntico. Montaigne vê nos fracassos não obstáculos, mas portais para a sabedoria. Cada erro revela um aspecto de nós mesmos que permaneceria oculto na perfeição artificial. A psicologia contemporânea confirma essa intuição. A teoria da autodeterminação,
demonstra que aceitar falhas, ao invés de vê-las como ameaças, aumenta significativamente a motivação intrínseca e a capacidade de aprendizado. Paradoxalmente, é apenas quando abandonamos a necessidade de acertar sempre que nos tornamos capazes de acertar nas coisas que realmente importam. Como seria sua vida se você visse cada erro não como um julgamento sobre seu valor, mas como um passo essencial no processo de se conhecer mais profundamente? Aqui está um paradoxo perturbador. Quanto mais tentamos evitar erros, mais propensos nos tornamos a cometer os erros que realmente importam. A neurociência oferece uma explicação fascinante para esse fenômeno, revelando que nossa obsessão pela perfeição é fundamentalmente antinatural para o cérebro humano. Nosso córtex pré-frontal, região cerebral responsável pelo pensamento complexo e tomada de decisão, tem recursos limitados. Quando nos tornamos hipervigilantes sobre potenciais erros, sobrecarregamos esses recursos com preocupações excessivas, deixando menos capacidade mental disponível para as decisões realmente importantes. É como tentar dirigir enquanto monitora obsessivamente cada movimento do volante. Ironicamente, isso nos torna piores motoristas. Estudos neurocientíficos revelam que o cérebro em estado de vigilância perfeccionista ativa constantemente o sistema nervoso simpático, mantendo-nos em alerta constante. Essa hiperativação não apenas prejudica nossa capacidade de pensamento criativo, mas também nos torna mais propensos a cometer justamente aqueles erros que tanto tememos. O medo se torna profecia autorrealizável. É como o pianista que, obcecado em não errar uma nota, perde completamente a essência da música. Ou o orador que, paralisado pelo medo de gaguejar, comunica sem paixão ou autenticidade. Ou ainda o escritor que, temendo imperfeições, nunca termina seu livro, cometendo assim o maior erro possível: não tentar. Montaigne oferece uma perspectiva radical. Ele nos convida a errar com leveza, como quem experimenta um novo sabor, não como quem arrisca sua identidade a cada tentativa. Ele cultiva o que poderíamos chamar de atenção despreocupada, um estado de presença onde o erro deixa de ser ameaça existencial e se torna simplesmente informação valiosa sobre nossa humanidade. A psicologia positiva moderna confirma essa intuição através do conceito de flow, estados de consciência onde o desempenho ótimo emerge justamente quando paramos de nos preocupar obsessivamente com a performance. Atletas de elite, artistas geniais e inovadores frequentemente relatam que seus melhores momentos acontecem quando transcendem o medo do erro. Jung complementaria esta visão, observando que nosso medo patológico de errar frequentemente resulta da tentativa de manter uma persona perfeita às custas de negar nossa sombra. Aqueles aspectos imperfeitos, caóticos e contraditórios, que também fazem parte de quem somos. Quando reprimimos nossa capacidade natural de falhar, paradoxalmente nos tornamos mais falhos como seres humanos integrais. A verdade inconveniente é que algumas das maiores descobertas da humanidade nasceram de erros magníficos. A penicilina foi descoberta por acaso quando Alexander Fleming estragou uma cultura bacteriana. O Post-it surgiu de uma tentativa fracassada de criar uma cola super forte. A América foi descoberta porque Colombo errou o caminho para as Índias. Qual erro você está evitando neste momento que, se confrontado, poderia paradoxalmente libertá-lo para descobrir territórios inexplorados de sua própria existência? Agora, considere este pensamento radical que pode revolucionar completamente sua relação com o fracasso. E se seus maiores erros não fossem realmente erros, mas tentativas inconscientes da sua psique para integrar partes reprimidas de si mesmo? E se cada falha aparente fosse, na verdade, uma correção de curso orquestrada por uma sabedoria mais profunda do que sua mente consciente? Jung observou algo perturbador sobre a natureza humana.
O inconsciente frequentemente sabota nossos planos conscientes, precisamente para nos forçar a confrontar aspectos negligenciados de nossa totalidade. Aquele relacionamento perfeito que inexplicavelmente sabotamos. Aquela oportunidade de carreira que deixamos escapar sem razão aparente. Aquela decisão que parecia óbvia, mas que algo interno nos impediu de tomar. E se essas não fossem simplesmente falhas de caráter ou momentos de fraqueza, mas sinais de que nossa psique busca uma integração mais profunda e autêntica? Jung chamaria isso de processo de individuação. A tendência natural da psique para se tornar completa, mesmo que isso signifique desmantelar estruturas aparentemente funcionais, mas fundamentalmente limitantes. Considere a história de muitos artistas geniais. Van Gogh fracassou como vendedor de arte e professor, mas esses erros o empurraram para descobrir sua verdadeira vocação. Einstein foi considerado um estudante medíocre em matemática, mas essa aparente limitação o forçou a desenvolver formas não convencionais de pensamento que revolucionaram a física. Montaigne oferece uma perspectiva ainda mais radical. Ele nos convida a ver os erros não como desvios do caminho, mas como o próprio caminho para o autoconhecimento autêntico. Como posso saber quem sou se nunca me permito ser imperfeito? Ele questionaria. Não é que erramos apesar de buscarmos nos conhecer. Erramos precisamente como meio de nos conhecermos. A psicologia transpessoal moderna confirma essa intuição. Momentos de crise, fracasso e desintegração frequentemente precedem saltos qualitativos na evolução da consciência. O que percebemos como erro pode ser, na verdade, uma reorganização necessária de nossa estrutura psíquica, preparando o terreno para um nível mais elevado de funcionamento. Há uma sabedoria perturbadora aqui. Talvez nossa resistência obsessiva ao erro seja justamente o que nos impede de acessar essa inteligência mais profunda. Quando nos blindamos contra toda possibilidade de falha, também nos fechamos para as correções criativas que o inconsciente tenta implementar. Reflita sobre seus próprios fracassos passados com essa lente nova. Quantos deles, vistos retrospectivamente, foram na verdade redirecionamentos que o levaram para caminhos mais autênticos? Quantas portas que se fecharam revelaram janelas que você nunca havia notado? Esta não é uma tentativa ingênua de positivar o sofrimento, mas um reconhecimento de que a psique humana opera com uma inteligência que transcende nossa compreensão consciente. Nossos erros podem ser, paradoxalmente, as formas mais precisas que nossa totalidade encontra para se expressar autenticamente. Inspirado tanto em Montaigne quanto nas abordagens contemporâneas da terapia cognitivo-comportamental, proponho um exercício radical. Escolha deliberadamente uma pequena ação que você normalmente evitaria por medo de falhar. Pode ser algo simples: falar em uma reunião, iniciar uma conversa com um desconhecido, compartilhar uma ideia criativa, tentar uma nova habilidade onde você será inevitavelmente desajeitado no início. O elemento crucial é sua intenção. Faça-o não apesar da possibilidade de errar, mas abraçando essa possibilidade. Como Montaigne, em seus experimentos filosóficos, observe-se com curiosidade compassiva, não com julgamento. Estudos em psicologia mostram que este tipo de exposição voluntária a pequenos fracassos reduz significativamente a ansiedade a longo prazo e aumenta a tolerância à incerteza, qualidade essencial em um mundo cada vez mais imprevisível. Outra ferramenta poderosa é o que podemos chamar de diário montaigniano, inspirado nos próprios ensaios do filósofo. Ao final de cada dia, reserve 10 minutos para refletir sobre um erro ou imperfeição que você demonstrou. Mas, e isto é crucial, faça-o não com autocrítica punitiva, mas com a curiosidade afetuosa de um antropólogo estudando uma cultura fascinante. Descreva o erro com precisão, mas sem julgamento. Que parte de sua humanidade ele revelou?
que aspecto de sua complexidade psicológica ele iluminou. Jung observaria que este exercício é uma forma de diálogo com a sombra, aqueles aspectos de nós mesmos que normalmente reprimimos em nossa busca por perfeição social. Ao reconhecer e integrar essas partes, paradoxalmente nos tornamos mais completos, mais autênticos e, ironicamente, menos propensos a erros verdadeiramente destrutivos. Um terceiro passo prático, talvez o mais transformador de todos, é reconfigurar linguisticamente como você fala sobre suas tentativas. Esta não é uma simples troca semântica, mas uma profunda reformulação existencial que pode revolucionar sua relação com a vida. Ao invés de fracassei em, experimente dizer experimentei ou explorei. Observe como essa mudança ressoa em seu corpo, em sua respiração, em sua postura interna. A linguagem que usamos para descrever nossa experiência não apenas reflete nossa realidade, ela a cria ativamente. Quando categorizamos uma tentativa como fracasso, ativamos redes neurais associadas à vergonha, autorrecriminação e evitação. Quando a reconfiguramos como experimento, ativamos circuitos relacionados à curiosidade, aprendizado e expansão. Montaigne, em sua sabedoria, raramente usava a palavra erro em seus ensaios. Preferia termos como ensaio, tentativa, exploração. Ele entendia intuitivamente que nossa linguagem interna molda profundamente nossa experiência subjetiva. Cada ensaio era uma investigação válida sobre a condição humana, independentemente do resultado. A neuroplasticidade moderna confirma essa intuição. Nosso cérebro se reorganiza constantemente, baseado nos padrões de pensamento que cultivamos. Quando consistentemente enquadramos tentativas como experimentos exploratórios, ao invés de testes de nosso valor, literalmente remodelamos nossa arquitetura neural para ser mais resiliente, criativa e adaptável. Considere esta transformação prática. Ao invés de fracassei na apresentação, experimente explorei uma nova forma de comunicar minhas ideias. Ao invés de errei naquela decisão, tente experimentei uma abordagem que me ensinou algo valioso sobre meus valores. A mudança não é cosmética. Ela altera fundamentalmente sua relação com a experiência. Jung observaria que essa prática é uma forma de honrar o que ele chamava de função transcendente, a capacidade da psique de integrar opostos aparentemente irreconciliáveis. Ao transcender a dicotomia erro-acerto, você acessa um terceiro espaço onde a experiência simplesmente é o que é, sem julgamento moralizante. Esta abordagem tem raízes profundas na filosofia existencialista. Como nos lembra Sartre, somos seres em processo, perpetuamente inacabados. Não há ponto final de perfeição a ser alcançado, apenas contínua experimentação e descoberta. Cada erro é simplesmente um dado valioso sobre seu território interno inexplorado. A prática se torna ainda mais poderosa quando você desenvolve o que poderíamos chamar de curiosidade científica sobre seus próprios processos. Um cientista que obtém resultados inesperados em um experimento não se sente fracassado. Ele fica fascinado. Interessante, ele pensa. Isso me diz algo importante sobre como esse sistema funciona. Aplique essa mesma atitude à sua vida. Quando algo não sai como esperado, ao invés da autocrítica automática, cultive uma pausa curiosa. Interessante, você pode pensar. Que parte de mim tomou essa decisão? Que necessidade inconsciente estava tentando ser atendida? Que aspecto de minha complexidade isso revela? Essa metamorfose linguística gradualmente dissolve a rigidez perfeccionista e cultiva o que Montaigne chamaria de flexibilidade sábia, a capacidade de dançar com a incerteza ao invés de resistir a ela. Você para de viver como se estivesse sendo constantemente avaliado por um juiz invisível e começa a viver como um explorador curioso,
mapeando o território fascinante de sua própria humanidade. Marina era o que chamamos de perfeccionista funcional, uma advogada de 32 anos que havia construído uma carreira impecável e profundamente infeliz. Formada com honras, sócia júnior em um escritório prestigioso, apartamento em bairro nobre, relacionamentos cuidadosamente curados para manter uma imagem de sucesso inabalável. Por fora, tudo parecia perfeito. Por dentro, ela vivia em estado de tensão constante, aterrorizante, como alguém equilibrando-se perpetuamente numa corda bamba emocional. Eu tinha construído uma fortaleza contra o erro, ela me contou anos depois, mas descobri que também era uma prisão contra a vida. Cada decisão era meticulosamente analisada, cada palavra medida, cada ação calibrada para evitar qualquer possibilidade de falha. Ela havia se tornado especialista em antecipar problemas, mas perdido completamente a capacidade de experimentar espontaneidade ou alegria genuína. O colapso veio de forma aparentemente paradoxal, justamente quando tudo estava dando certo profissionalmente. Uma manhã, preparando-se para uma apresentação importante, Marina simplesmente não conseguiu sair da cama. Não era depressão clássica, mas algo que ela descreveu como exaustão existencial total, como se toda sua energia vital tivesse sido sugada por anos de hipervigilância contra imperfeições. Foi durante esse período de licença médica que Marina encontrou os escritos de Montaigne e a psicologia junguiana. Li sobre a sombra de Jung e reconheci imediatamente que minha sombra não eram meus aspectos ruins. Era minha espontaneidade reprimida, minha capacidade natural de experimentar, minha humanidade imperfeita. O insight transformador veio quando ela decidiu fazer algo que, para ela, era radicalmente aterrorizante: matricular-se em aulas de pintura, uma área onde seria inevitavelmente ruim no início, onde não tinha controle sobre o resultado, onde seria forçada a confrontar sua incompetência. A primeira aula foi tortura, ela lembra. Minhas mãos tremiam. Eu queria controlar cada pincelada, prever cada cor. Mas algo aconteceu quando percebi que não havia como errar. Era apenas tinta no papel. Pela primeira vez em anos, permiti-me ser completamente incompetente em algo. Paradoxalmente, ao abraçar essa imperfeição em uma área aparentemente irrelevante, ela começou a soltar as rédeas de seu perfeccionismo em todas as áreas. Foi como se desfazer um nó muito apertado, ela explicou. Quando parei de lutar contra a possibilidade de errar na pintura, parei de lutar contra ela na vida. O processo não foi linear nem simples. Houve recaídas, momentos de pânico, quando seus velhos padrões tentavam se reacertar. Mas Marina havia experimentado algo que Montaigne chamaria de liberdade de ser humana. E não havia volta. Hoje, 7 anos depois, Marina ainda pratica advocacia, mas com uma diferença crucial. Ela trabalha não a partir do medo de errar, mas a partir da curiosidade sobre o que cada caso pode ensinar. Não me tornei menos competente, ela observa. Pelo contrário, me tornei mais efetiva porque deixei de desperdiçar energia combatendo fantasmas. Mais significativamente, ela cultiva deliberadamente espaços de incompetência criativa em sua vida. Continua pintando, e ainda pinta mal, segundo ela. Aprendeu a tocar violão, desafinadamente. Começou a escrever poesia, sem pretensões literárias. Esses espaços de imperfeição deliberada, ela explica, me mantêm conectada com minha humanidade total. A transformação mais profunda foi em seus relacionamentos. Quando parei de tentar ser perfeita, as pessoas começaram a se relacionar comigo verdadeiramente. Ironicamente, foi só quando me permiti ser falível que me tornei realmente confiável, porque finalmente estava sendo autêntica. Marina representa aquilo que Montaigne e Jung reconheciam. Às vezes, precisamos errar conscientemente para descobrir quem realmente somos, além de nossas personas cuidadosamente construídas.
Seu erro deliberado se tornou o portal para uma vida genuinamente vivida. O verdadeiro erro, Montaigne nos sugeriria, não é falhar em uma ação específica, mas falhar em reconhecer a beleza e necessidade da falibilidade humana. A vida não é uma série de testes a serem passados com perfeição, mas um vasto território a ser explorado com curiosidade. Em sua sapiência, Montaigne oferece um paradoxo libertador. É precisamente na aceitação de nossa imperfeição que encontramos nossa mais perfeita expressão. Não nos tornamos mais humanos, apesar de nossos erros, mas através deles. Nietzsche, séculos depois, ecoaria esta sabedoria. É preciso ainda ter caos dentro de si para parir uma estrela dançante. Seus erros, suas hesitações, suas falhas, estes não são desvios do caminho para sua autenticidade. Eles são o próprio caminho. Jung complementaria: só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. E quem somos realmente inclui não apenas nossas conquistas polidas, mas também nossos tropeços, contradições e imperfeições, nossa humanidade completa. E você? Está perseguindo uma ilusão de perfeição ou aprendendo a abraçar a beleza transformadora da imperfeição? Compartilhe nos comentários um momento em que um aparente erro se revelou posteriormente como um portal para seu crescimento ou autoconhecimento. Se estas reflexões tocaram algo profundo em você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que possa estar preso na armadilha do perfeccionismo e inscreva-se no canal. Aqui não oferecemos respostas superficiais ou soluções rápidas, mas convidamos você a mergulhar nas profundezas de quem realmente é, com todas as suas contradições e possibilidades.